e a raposa. E em breve, você vai receber aqui uma comunicação, uma notícia sobre a vida dessa pessoa. Mas você não estará olhando para essa pessoa quando isso chegar. Não só você vai conseguir tudo, como a justiça divina vai agir. Isso que você espera. Mas não espere. Porque isso aqui, quando chegar, você não estará mais esperando. Mas essa raposa cai. Essa pessoa perigosa cai. Cheguei, meus amores, cheguei. E hoje eu vim trazer para vocês mais uma leitura atemporal, intuitiva, canalizada. Aquela mensagem espiritual que você está esperando, que você está querendo, que você vem clamando pro teu espiritual. Eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma orientação. Eu quero saber o que está acontecendo. É aqui nesse vídeo que você encontra todo esse conteúdo. Porque ele tem um propósito maior, que é realmente trazer essa conexão entre o teu anjo guardião, o teu espiritual, a tua espiritualidade maior, trazendo para você todo o conteúdo que você precisa, meu amor, para ser feliz, abrir teus caminhos e transformar a tua história. Para você que chega aqui agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda também a esse vídeo poderoso. Eu peço para você já colocar o cinto de segurança, porque vai sacudir, mas vai te libertar. E, meus amores, é uma leitura atemporal, intuitiva, canalizada, mas ainda assim é na energia geral. Você pode achar que é uma leitura particular, porque tem esse dedinho espiritual aqui nesse canal, mas ainda assim ela é coletiva. Por isso, vai pegando o que eu vou falando, conectando com o que você está vivendo, ressoando com o que está encontrando aí na tua história e vai pegando para você. O que não ressoar, só solta para o universo, ok? Muito importante que essa leitura ela vem como um quebra-cabeça. Você vai montando as partes e no final você tem toda a clareza e orientação do que é para você. Você juntou o quebra-cabeça, entendeu tudo que essa leitura veio para te mostrar. Então é muito importante ficar até o final da leitura. Convido todos vocês a estarem comigo até o final, para não perder nenhuma partezinha importante do que teu espiritual quer te mostrar. E é isso, meus amores. Sejam todos vocês muito bem-vindos, como eu falei, mas dessa vez eu vou abrir esse jogo de forma diferente. Porque teve uma mensagem espiritual que veio para mim através de uma seguidora aqui do canal. E eu acho muito importante compartilhar com você, porque você pode estar vivendo o mesmo momento que ela estava vivendo, e isso aqui vai te fazer entender o que provável a espiritualidade vai trazer depois, porque quando ela mandou essa mensagem, tocou a minha alma, tocou meu coração, eu me emocionei bastante e o espiritual pediu que eu compartilhasse com vocês e eu pedi, claro, a autorização dela para estar compartilhando, sem estar revelando a identidade dela, e ela autorizou, porque realmente todos os atendimentos comigo, ou quem manda depoimento para mim, que tem muita gente que assiste aqui o vídeo, vai lá trazer depoimento de como os meus vídeos estão transformando a vida das pessoas. Sempre é sigilo, eu não abro identidade de ninguém, sigilo total. Mas eu pedi se eu podia compartilhar parte do depoimento dela, para que vocês entendessem o poder aqui da espiritualidade e que não há coincidências. Então eu começo essa leitura com esse depoimento, depois vou abrir o que a espiritualidade quer falar para você. E ela começa assim: oi, Evana, tudo bem? Gostaria de te dar um feedback de como estou indo. Assisti a tiragem de Aquário agora há pouco e queria te contar algumas coisas. Na segunda-feira, tive uma notícia, e era uma notícia muito positiva, que trazia para ela o quê? O recomeçar. E depois ela conta aqui que ela estava num momento muito difícil financeiro, muito, muito difícil. E ela veio essa tiragem de Aquário para ela logo depois que eu fiz uma apometria para ela, tá? Ela passou por uma situação na vida, que ela já estava passando por uma situação difícil financeiro, ela também passou por uma situação de perigo, de risco de vida, quando ela chega até mim, né? E eu fiz a apometria para ela. Logo depois, ela viu essa tiragem de Aquário que ela manda para mim. Aqui foi algumas semanas depois. E aí ela fala assim, ó. Ela conseguiu
essa renovação, essa notícia muito boa, logo depois de ver a tiragem que falava sobre isso, e ela fala que era quase impossível daquilo acontecer para ela naquele momento, mas ela conseguiu. E ela falou: desde o final de semana, meus pensamentos estão mais firmes e mais conscientes. Voltei a conseguir perceber os pensamentos intrusivos e a lidar com eles, que é o que eu falo dos ataques espirituais pela mente, tá? E aí depois ela traz aqui mais uma situação. Ainda tem algumas sensações intensas que vêm do nada, pontadas pelo corpo, dor na cabeça, falta de ar ainda acontece, mas eu consigo perceber e logo mudar a frequência, porque todo mundo que faz o tratamento comigo recebe orientação pós-tratamento para poder não deixar a energia que foi retirada voltar. Então aqui ela traz esse feedback e eu me coloco em alinhamento e as sensações param. Também estou fazendo os exercícios, aí tem uns exercícios aqui que vou preservar por conta da identidade que ela tá fazendo para sair desse movimento, dos ataques espirituais e conseguir selar o campo dela. E eu voltei a ter um florescimento interno, algo que não sentia há anos. Uma vitalidade, algo novo no meu peito. Aquele medo e a sensação de nuvem em mim baixou, quase sumiu. Sinto que quando sumir, não vou nem perceber. E aí ela vem falando um pouco da história dela, também vou preservar para que ela não seja identificada, mas ela fala assim, uma coisa que me emocionou muito. Ela colocou assim para mim: Evana, você é muito poderosa. E aí eu digo, Evana é poderosa? Evana é instrumento, é a espiritualidade que é poderosa e a técnica da apometria, onde eu sou instrumento, porque na apometria são 3 pilares. E aqui nessa leitura também, é o médium, terapeuta, é a espiritualidade e o assistido. São 3 pilares, é um triângulo. Isso aí tem que andar juntinho. Como eu falei, também tem o pós-tratamento. Precisa estar todo mundo conectado. E aqui estava todo mundo conectado. E olha que maravilha. E aí sim, esse poder, ele surge de uma forma muito grande, transformando a vida das pessoas. A apometria realmente salva vidas e transforma a vida das pessoas. E ela fala: eu sei que tudo isso foi graças à apometria que você caridosamente fez para mim. A apometria coletiva também muito me ajuda, mas a individual foi muito mais forte. Eu senti dissolvendo as dores dentro de mim e no meu campo mental. O que foi tratado sutil e vibracional, eu senti fisicamente e consegui até ver algumas energias com os olhos da alma. Evana, nada me assusta no mundo espiritual quando se trata de ver, sentir, ouvir. Passar essa experiência me deixou com ânimo novamente. Me lembrou do meu servir e dos motivos que ela escolheu viver a vida dela. Olha que delícia. Aqui eu dei uma resumida porque aí ela fala um pouquinho, senão a gente consegue identificar a pessoa, então eu dei essa resumida. E ela havia esquecido desse motivo, por que ela está vivendo. E essa apometria trouxe isso de volta para a vida dela, a vontade de viver. E entender por que viver. Propósito, caminho, missão, que foi o tema da live lá para membro. Se você é membro, dá uma olhadinha lá, que a gente falou sobre isso, está muito ressoando. E aí ela fala que ela tinha muito medo, coisas do passado, que ela conseguiu compreender com gratidão, pois graças a isso eu pude voltar ao meu eixo, como você diz, retirar as escamas dos olhos e voltar a enxergar. Passei a sentir menos raiva da uma pessoa aqui que estava prejudicando ela, tá? E claro que ainda quero que eles escolham o que me fizeram diretamente, pelas mãos do universo, mas graças a Deus, esse episódio na minha vida já deu uma virada de chave que eu precisava, que é o que eu falo, gente, não vibrar no ódio, é deixar que a justiça divina tome conta, né? Não é, ai, tá tudo bem o que fizeram comigo, mas eu não perco mais meu tempo trocando sentimentos com essa pessoa. Isso fecha também as brechas espirituais. Se não fosse isso, eu iria ficar mais tempo mergulhada ali, se consumindo das maldades que estavam sendo emanadas por essa pessoa. Essa pessoa mandando magia, tá, gente? Muita. Além de coisas, situações terrenas. Não eram só energéticas, não. E eu não estava vivendo, estava em modo vegetativo. Olha que lindo. Hoje eu sinto e nomeio tudo que eu consigo sentir, ou seja, ela começa a reconhecer os sentimentos, identifica nela já coragem, força, audácia, intuição, até quando a mente está falando se é ela ou se não é, qual é a orientação espiritual, ela consegue agora identificar isso muito facilmente depois desse tratamento.
E aí na live do Instagram, que eu fiz ao vivo, por isso convido vocês a estar comigo lá no Instagram, @souivana. Numa das lives ela me fez uma pergunta, eu respondi. Não sabia que era ela por conta das fotos, né? Mas respondi a pergunta que ela falou. E ela falou, depois que eu respondi, ela conseguiu entender ali, em fração de segundos, o que era o espiritual. Falando com ela, como se fechou ali o ciclo também. E ela botou, Ivana do céu, queria muito te dar um abraço, olhar nos teus olhos e dizer o quanto você me devolveu a vida de verdade. Você me ajudou nessa nova oportunidade de continuar existindo do jeito certo. Gente, isso aqui mexeu com a minha alma. Quando eu li a primeira vez, eu chorei, porque foi muito forte esse depoimento dela. E ela falou, das últimas vezes que nos falamos, eu chorava em desespero, de aflição, de pânico, chorava de vergonha, humilhação e incapacidade. E depois ela começou a chorar de gratidão, porque ela sentiu o socorro, né, que aconteceu na vida dela. E agora as lágrimas são de muitas alegrias, de coisas boas que reconheço nesse processo. E agora ela já se reconhece, e aqui ela vem contando muitos outros detalhes, falando de chips que ela sentiu ser retirado no momento que eu estava fazendo a apometria, ela usando a frequência, que é o pós-tratamento, o quanto ela sente a espiritualidade, salvando ela de ataques espirituais noturnos, porque tem pós-tratamento para que você não tenha ataques noturnos, ela estava tendo muito, aqueles que vêm na madrugada, e aí ela conta muita coisa, depois ela conta o quanto isso ressoou na vida dos filhos, dos pais e tudo mais, ela vai estar aqui vendo, vai estar sabendo de quem eu tô falando. Maravilhosa, gratidão, foi ter sido instrumento aí de ajuda para você, né? Um dando a mão aos outros, assim a gente vai todos chegando naquele momento de expansão de consciência e da vida que a gente merece ter. E é isso, meus amores. E com esse poder poderoso, bora abrir essa leitura da mensagem espiritual. Vamos ver o que tem. Depois conta aqui pra mim o que você achou dessa leitura. Dá um like, um hypar. O que você achou dessa mensagem. Se você se emocionou também, se ela foi poderosa aí. Me conta. Bora começar essa leitura. Vou começar com Videntes da Luz, porque só o nome do oráculo ressoa muito com isso, né? Videntes da Luz. Que maravilha. Bora ver o que está acontecendo, o que você precisa saber. Essa mensagem não chegou para você por acaso, você pode estar vivendo no mesmo momento dela e você saber que sim, tem socorro espiritual, sim, tem muita coisa aqui. Cavaleiro de Paus, abre o jogo. Carta do Mundo tombada. Então eu vou considerar ela quase invertida porque ela me sai assim. Meu amor, isso aí. Aqui vem falando de alguém se sentindo desprotegido espiritualmente nesse momento, passando por ataques espirituais intensos e precisando entender isso aqui. Carta do Mago. Então, tem magia nesse campo, sim. Não só porque é a carta do Mago, mas porque aqui, com a combinação, tem sim, tá? 8 de copas. Uma interferência energética impedindo você de enxergar o caminho, a solução, o progresso, a vitória, aquela luz do fim do túnel. O que eu falo, não tem coincidências. Nessa mensagem, ela não conseguia mais enxergar. O que ela tá? Realmente, assim, ela vem falando ali dos chips e tal. São questões mais técnicas que eu explico quando a pessoa vai receber a devolutiva do tratamento. E aqui, meu amor, tem sim, tá? Pra quem não sabe, eu uso o tarô apométrico, é um pouco diferente da leitura do tarô tradicional, eu faço uma junção, por isso as leituras são muito profundas no campo energético, tá? E aí, o que acontece? Aqui você precisa compreender que tem algo sim, e isso vem fazendo você se sentir desprotegido, desprotegida, você precisa inverter isso ao teu favor, trazer de volta alguma energia, alguma potência dentro de você que coloca você dominando o que entra e se protegendo do que sai. Olha, aqui a espiritualidade vem me falando de você se sentindo desprotegido, desprotegida. E o que você sente é: sentimentos abrem brechas, pensamentos abrem brechas para que a magia, seja ela qual for, feitiço, inveja, olho, o que for, tudo é energia, energia é magia, entre na tua vida.
Então tá na hora de você ter mais confiança nas escolhas que você tá fazendo e no teu caminhar. E aqui tem alguma coisa também nessa questão, como ela falou, não devolvo mais, né? Não sinto mais raiva. A devolução, gente, não precisa ser alguém lá fazendo uma magia. Quando a gente faz magia por forma pensamento. E você, com seu próprio pensamento, pode estar com muita raiva de alguém nesse momento, enviando uma magia para alguém. E por isso esse campo está tão aberto. Por isso eu sempre falo sobre o perdão, que não é o que a pessoa está certa, foi o que ela falou ali. Mas ela não quis mais carregar o peso da raiva, o peso da mágoa. E isso a libertou. Isso liberta, tá, gente? Isso já aconteceu comigo também. Eu fui liberta por um perdão que eu emanei. E o que era aquilo? Eu perdoo essa pessoa não porque ela tá certa, mas porque eu preciso estar livre para abrir os meus caminhos, para receber o que é meu de direito. E é o que Seis de Pentáculos aqui vem trazendo para você. Você tá livre para receber o que é seu de direito. Só que, enquanto você está buscando o que é teu, a raiva, a mágoa, esses sentimentos todos que são de baixa vibração, estão impedindo você de receber. Porque aqui tem sim um espiritual das sombras te rondando, tá? Aproveitando brecha. Então libere o perdão. Para quem não consegue liberar o perdão, use ferramentas. Eu usei muitas ferramentas. Não é tão fácil perdoar. Porque o perdoar é o ressignificar. Ressignificar é entender que tudo aconteceu como precisava acontecer para a tua alma experimentar aquele aprendizado e ela crescer. E isso traz crescimento. Quando você enxerga o crescimento, você diz, e essa situação, por mais dolorosa que foi, ela serviu a um propósito divino. E essa pessoa que ela foi instrumento da dor na minha vida, ela me ajudou a crescer. E eu solto o passado e seguir em frente. Isso aqui fecha teu campo, sela teu campo. Tem alguém aqui, ó. Mas, Evana, fizeram uma magia, eu queria saber o que é. É muito numa situação de entrega de cachaça, de marafo, para deixar você tonto, tonta. Eu vejo alguém jogando a cachaça nos pés de uma imagem, tá? Ajoelhando, botando uma vela preta e vermelha e pedindo para não deixar você tonto, tonta, você não conseguir enxergar como é que você sai desse ciclo, tá? Para quem ressoa aí com a magia feitiço. Alguém fez isso. E aí, a hora que você soltar a raiva, a impaciência, a indignação, isso volta ao remetente, por ordem natural do universo. Existem as leis do universo. E uma das leis é causa e efeito. Só que enquanto você abre a brecha, a energia está aqui. Ela não bate no volta, ela encontra alimento onde ela vem buscar. E ela está se alimentando aí de uma raiva. E tem chips, tá? Tem algumas pessoas aqui que estão com chips, implantes, não são todos. Veja aí o que ressoa para você. Sem desespero. 7 de Pentáculos. E aí, quando você tá com essa situação, é quando você não reconhece mais a tua força. Ivana, não reconheço, mas como ela falou ali, ela recuperou como se fosse a lucidez, digamos assim, né? Porque eu não conseguia enxergar a minha força, agora eu enxergo. Entende? Isso também tem para você aqui. 10 de paus. Invertido. Mas é preciso deixar para trás tudo que está te conectando a essa energia, gente. Tudo. A roda da fortuna invertida. E não só você não está se sentindo realizado ou realizada, como isso está impedindo a realização.
Rei de espadas. E aí, Evana, como é que eu faço isso? Você coloca a tua razão acima da emoção. Faz sentido eu continuar xingando aquela pessoa, pensando naquela pessoa, tendo raiva, tendo mágoa, tendo ódio? Quando eu tenho toda uma vida pela frente me esperando para eu viver, para eu acontecer. Quantos de vocês têm propósitos lindos nessa terra? Propósitos maravilhosos que estão aí paralisados, mas que poderiam estar nas suas mãos agora. 3 de pentáculos, e é a propósito com pessoas. E aqui talvez você até tá vivendo isolado do mundo, não quero mais amizade, não quero mais relacionamento, não quero mais confiar em ninguém por causa de uma pessoa que não merece a tua atenção a esse ponto. Quem te irrita te domina, eu falo muito isso aqui. Então, assim, é como se você tá deixando de viver para deixar por conta de remoer isso aqui. Você sabe que tem um movimento da alma que eu vou trazer para vocês? Que muitas vezes isso acontece muito nas constelações familiares, mas acontece em outros lugares também. Trabalho, vem muito na ancestralidade, a gente vê na constelação, mas ela aparece também em outros movimentos. Trabalho, amizades, onde você... Olha, eu vou continuar vivendo essa vida ruim para aquela pessoa ver o que ela fez comigo. Só que aquela pessoa, ela não vê, ela não vai sofrer. E tu vai continuar lá naquela vida ruim. Então solta o perdão, solta, ressignifica isso na tua vida. Fala pra você, coloca aqui nos comentários pra mim, pra você jogar essa energia pro universo. Eu ressignifico a minha história. Eu ressignifico a minha história para trazer de volta a força para o teu caminho que está sendo drenada por esses magos negros que estão no campo. E eu vou te dizer, isso não é do dia para a noite. São escolhas conscientes que você faz todo dia. E aí, meu amor, vou te entregar o ouro aqui. São escolhas conscientes que você faz todo dia. Quando alguma coisa na tua vida não dá certo, ou você tem algum ataque espiritual, algum problema, que você fala, já sei que foi aquela situação, já sei que foi aquela pessoa. Só que em vez de você olhar com a raiva, você vai fazer uma escolha consciente. Mas eu escolho nesse momento perdoar. Eu escolho nesse momento soltar. Eu escolho nesse momento não me desarmonizar e não sentir raiva. Porque as coisas não estão indo do jeito que eu quero, mesmo sabendo que tem alguém e um espiritual atrapalhando. Sabe por quê? Porque eu confio no meu propósito, eu confio no meu caminho de alma e eu confio na minha espiritualidade e mais ainda, eu confio no meu poder de realização e inverter essa situação ao meu favor. Ó, tô toda arrepiada. Quando você faz isso, acabou magia, acabou macumba, acabou inveja. Não porque eles não vão mandar, mas porque não entra mais. Ivana, isso acontece eu fazendo um dia? Não. É uma escolha diária de um longo caminho que você vai subindo degrau a degrau e cada dia você vai se sentindo mais forte. Por isso eu sempre falo, a apometria não é mágica, salva vidas. Inclusive tem um outro depoimento que eu recebi de uma pessoa que vai estar no curso comigo, já se matriculou, um aluno. E ele falou, Ivana, sabe por que eu me matriculei no teu curso? Porque depois que eu conheci teu canal, eu fui fazer apometria e tudo mais, e eu descobri que a apometria salva vidas. E essa é uma técnica muito poderosa. Mas ele entendeu o gancho. Foi o que eu falei, o pilar ali. É o triângulo. A espiritualidade,
o terapeuta e o assistido. Então, às vezes precisa de mais de uma, às vezes a gente vai retirando camadas, mas conforme você vai tomando as escolhas conscientes, é mais leve você tirar a camada, mas também você consegue ascensão. Mas Evana, só com a apometria? Não, meu amor, porque quando a gente determina na nossa vida, a apometria, ela ajuda para quem não está conseguindo fazer sozinho. Sim, ela quebra a magia, quebra a demanda, ela limpa, ela faz tudo isso, mas o poder, a força está em você. Quando você decreta, E o que você tem decretado para a tua vida? Já parou para pensar? O que você tem decretado? É a derrota do outro ou é a tua vitória? Você está esperando o outro cair ou você está agindo para você se levantar sem olhar para o outro? Porque foi o que ela fez, ela agiu. Só que ali, no caso dela, existia muitos magos, outros seres bem mais, digamos que manipuladores de energia ali, tinha incubos, sucubos, e outros seres aí, mais ainda, não vou falar todos os nomes aqui, vou falar só alguns, porque senão fica muito pesado, mas para quem gosta de estudar sobre espiritualidade, se aprofunde, tudo isso drenando a força dela, e precisou fazer assim, essa quebra dessa magia e o corte da onde estava ressoando para selar o campo dela. E ela se sentiu forte. Então, algumas pessoas sim, outras vão conseguir decretar. Vai depender de como tá teu campo energético, tá? Mas a técnica da apometria, ela realmente é muito poderosa. Não podemos negar. Mas aqui a espiritualidade vem falando de você olhando para a tua realização e olhando com muita lucidez e raciocínio lógico para as situações que estão tentando tirar de você alegria, vitória e fazendo escolhas. Eu escolho me desconectar do problema e me conectar na solução. Bota aqui nos comentários, eu escolho me desconectar do problema e me conectar à solução. E assim, eu tenho muitas e muitas e muitas situações abrindo para você. Aqui tem um topo da montanha que você chega e você senta e você vai falar: eu consegui. Tu vai olhar lá para baixo e tu vai ver todo aquele caminho que você percorreu e você vai ver que valeu a pena. Valeu a pena soltar a raiva, valeu a pena soltar a mágoa, valeu a pena soltar tudo isso que estava te prendendo naquele vale sombrio, para que você experimente lá no topo a tua vitória, o melhor da tua vida. Valeu a pena. Você vai falar para mim, você vai voltar, você vai me trazer seu depoimento, como muitas pessoas trazem. Tem só esse não, são centenas no site, no WhatsApp. O quanto valeu a pena. Consulente e depois perigo e dificuldade no caminho. As boas notícias. As surpresas. Serão duas juntas. Olha que potência. Eu adoro quando... E três cartas. Estavam grudadinhas, ó. Grudadinha. Justiça. Justiça divina. Pessoa perigosa e a vitória invertida. O que é isso? A justiça divina está do teu lado. Essa pessoa, o que ela está fazendo com você, querendo tirar de você a tua vitória, a tua realização, não há motivação kármica ou até legal, entre aspas, para essa pessoa estar querendo subir em cima de você e querer a sua derrota. Por isso, meu amor, quando você entende de energia, quando você aprende a blindar teu campo, você trabalha isso, conhecimento. Trabalha conhecimento, busca o autoconhecimento, busca nomear seus sentimentos. Lembra do depoimento? Busca se entender e busca entender como esse espiritual age através dos seus sentimentos e pensamentos. Você vai conseguir a vitória que você tanto espera sem você nem mesmo esperar. A queda dessa pessoa aqui, ela é certa. Você não precisa desejar, buscar, sentir, esperar que isso aconteça.
Isso só coloca você em mais dificuldades no teu caminho, mais situações trevosas no caminho. Abra as portas para receber tudo que o espiritual quer te dar. As boas notícias chegarão aí de forma inesperada. Como foi para ela, gente, tá ressoando muito, porque você viu ela falando, aí ela passou o tratamento, aí ela tava ali naquele pós-tratamento, que não é rapidinho, é um pós-longo. Ela viu a leitura de Aquário algumas semanas depois e falava que ela teria uma vitória. E chegou de surpresa, mas ela estava também trabalhando o campo dela após a apometria, para soltar a raiva e a mágoa. E não esperar mais a queda daquela pessoa. Foi muito sério, tá, gente, essa situação. Não foi que ela contou pra mim. O que aconteceu na vida dela foi muito sério. Não foi uma coisinha só a pessoa acha, não. Era algo muito sério, muito real, é na matéria. Tinha magia, mas tinha acontecimentos na matéria. Então, ela foi muito prejudicada. Muito. De uma maneira surreal. E aí, o que acontece? Ela solta e algo que era impossível, que ela falou ali, impossível, acontece. E essa história dela tá ressoando com você. Para você entender o quanto você também pode, você também consegue. Notícias breves, a carta do lápis. E aqui vem falando, isso pode chegar muito rápido quando você se dedica a entender essa mensagem espiritual para você. Olha que maravilha. Que maravilha. Deixa eu ver aqui o que mais a espiritualidade quer falar nessa mensagem. Para você sair daqui sabendo tudo. Já vai dando um like, um hypar nesse vídeo, não esquece. Para quem quer fazer o curso de apometria, ainda temos vagas, mas são as últimas. As aulas começam em breve, a turma já vai fechar, tá? Porque tem que seguir, porque são aulas ao vivo, tem as gravadas, mas você tem que estar no ao vivo. Se você não estiver presencialmente no ao vivo, você tem que assistir ele no gravado. Por quê? Porque é isso que vai fazer você entender a apometria além do que tá gravado, tá? É ali que eu estendo a minha mão para você estar junto comigo nessa jornada aprendendo. Não é para você sair com o certificado no bolso e não usar. É para você usar. Que seja para você, para tua família ou até como trabalho, mas é para você usar, tá? Quem quiser, corre lá e faz sua inscrição. O link tá aqui na descrição desse vídeo. Carta dos sentimentos. Carta da tristeza. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, meu amor. Confia em você, carta do lar. Confia no seu poder de virar esse jogo ao teu favor, porque você vai. Carta do dinheiro. Isso aqui para alguém envolve recuperar algo que você perdeu por causa dessa pessoa aqui. Como essa moça também, ela perdeu muito, perdeu muitas coisas, mas o financeiro, muito. É porque eu não li a história toda para não identificar, perdeu muito. E aqui, ó, você pode ter perdido muitas coisas na tua vida. E, inclusive, até a vontade de viver, por conta disso, achando que você não vai mais recuperar, mas você vai. Não só vai recuperar, como eu vejo que tem muito mais. Muito mais. É uma vitória muito poderosa para você. Carta da mensageira. E a raposa. E em breve, você vai receber aqui uma comunicação, uma notícia sobre a vida dessa pessoa. Mas você não estará olhando para essa pessoa quando isso chegar. Não só você vai conseguir tudo, como a justiça divina vai agir. Isso que você espera. Mas não espere. Porque isso aqui, quando chegar, você não estará mais esperando. Mas essa raposa cai. Essa pessoa perigosa cai. Mas antes de ela cair, ela vai ver a tua vitória. Porque é assim que a justiça divina... Ó, carta do inimigo, no fundo do deck. Em breve vai chegar essa notícia. Só que é assim que a justiça divina age. Quem tá lá na jornada sagrada, a gente fala sobre isso e tem essa instrução. Como você faz a justiça divina agir na tua vida. Lá eu explico. E ela primeiro te honra, para depois vir a causa e efeito. Porque quem quis tua queda precisa ver o teu levantar.
Precisa enxergar com próprios olhos que a justiça divina existe e que Deus está do lado da luz. E que a luz sempre prevalece. Então, porque tem gente aí que pede em nome de Deus. Em nome de Deus, quero destruir o outro. Não vai. Porque Deus não age nesse campo dessa forma. Só as sombras. Carta do Machado para você. Explore, descubra, busque aventura, a felicidade é companheira nos momentos difíceis. Não se deixe abater. Carta da Lua. Forças ocultas podem sim estar agindo. É o que essa carta diz, tá? Aqui ela também tem uns conselhinhos, tá? Tô lendo os conselhos da carta para você. Não se deixe enganar por falsas promessas. Acenda e confie na sua luz interior. A carroça. Pegue as rédeas dessa situação e faça o seu próprio caminho. Não terciarize nem problemas nem culpas. Forte. Mais uma. Cultive amizades genuínas. Carta da amizade. Esteja presente nos bons e maus momentos, pois a verdadeira amizade é um tesouro precioso. E aqui, eu diria que isso aqui é porque tem espiritual te ajudando e tem pessoas em volta de você que você pode contar para te ajudar. Não precisa achar que o mundo é ruim. Não. Existem alguns pontos de sombra, existem, mas existem muitas pessoas boas dispostas também a estar ajudando você e as outras pessoas. Pessoas curadas curam pessoas, como eu sempre falo por aqui. E é isso, meus amores, eu vou convidando vocês a estarem assistindo agora seu signo Sol, seu signo Lua, seu signo Ascendente, para complementar essa mensagem da espiritualidade para você. Um beijo, gratidão, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.